Fala, galerinha. Então, né, nosso amiguinho dólar, como sempre, região de resistência, região de suporte, não consegue romper o fundo ainda, né? Ainda permanecendo numa região de compra. Porém, quando ele ganhar esse nível aqui com fechamentos, temos um gapzinho aberto aqui, no qual muito provavelmente o preço venha a os R$ 5 aí, né? 5 bolas cheio, né? Preço cheio. Porém, ele precisa vencer essa região aqui, né? Lembrando que uma região ele tem esse gap para fechar no diário, no qual ele pode fazer um movimentinho ainda em duas pernas, né? Um pullback e depois um fechamento do gap. 60 minutos, um dia difícil, né? Complicado. Quebra de trend, movimento de pullback, depois ele vende e não consegue renovar fundo, né? Porém, bem difícil pela região, né? Uma região compradora, um suporte e um padrão vendedor, né? Não consegue renovar um topo para fazer uma segunda perna. 15 minutos, quebra de trend, rompeu, pullback, acumulação, rompeu para baixo, término do dia lateral, né? Então, difícil interpretar pela região comprador. 5 minutos, então. Fechamento de gap, barra vendedora, acumulação, forma de triângulo, rompeu, não consegue testar os gaps para os seus fechamentos, e nem este aqui de cima. Perna vendedora, então perna 1, acumulação, perna 2, final do dia, lateral. Difícil interpretação, tá, gente? Se entrou do lado errado, não deu muito bom aí. Índice gráfico diário, então, região de suporte, fechamento de gap, barra compradora, temos um pullback e uma barra compradora novamente. Porém, uma barra que não consegue romper topo, uma barra no meio do range, né? Então, se considerarmos um range, a gente está no meio para cima do range. Aqui seria o meio de para baixo e aqui o range para cima. Então, entrando numa região de resistência, lembrando que um ponto comprador é rompimento de topo, né? Se não romper o topo, ele permanece dentro deste range. 60 minutos, uma falha de topo, pullback, perna compradora, indecisão, né? Não consegue romper o topo, fechamento de gap aqui, e também abre rompido para venda e não consegue voltar para a região de suporte. Então, aqui sendo uma região de suporte, ele começa a trabalhar dentro deste range inicialmente. Preço comprador, pullback, compra, não consegue romper a região de resistência para uma perna compradora maior. 15 minutos, compra, fundo mais alto, compra, fundo mais alto, compra, acumulação, compra, e o mercado não consegue uma renovação de fundo. Renovação de fundo, pullback, novas vendas. Então o mercado segue comprado até a região de resistência. Se olharmos com um pouquinho mais de amostragem, estamos chegando numa região onde o preço bate, vende. O preço chega até aqui, vende. O preço chegou até aqui, vendeu. E agora o preço está aqui novamente. Ou para um movimento maior, perna 1, perna 2, ou essa região de resistência, jogando o preço aqui para baixo e a gente volta para o range do gráfico diário, né? E teoricamente seria este range aqui, ó. Não estamos numa região ainda de resistência, então estamos no meio do range. O meio do range é a região mais difícil de interpretar. 5 minutos, a mesma coisa, né?
Então, criou-se um canalzinho de alta e ele foi comprado até o fim do dia. Chegando na região de resistência, encontrou vendedores e também realização. Porém, não temos uma renovação de fundo para uma intenção vendedora maior. Beleza, gente? Então, o nosso fechamento de dia 3 do 10 fica por aqui e até o próximo.